E- Então, boa noite, pessoal. Aqui é Renato Fonseca. Hoje vamos falar sobre topos e fundos, tá? Queria mostrar para vocês características, né, mais marcantes que vão fazer com que você determine o seu topo, o seu fundo, para que vocês consigam identificar quando vai finalizar a nossa tendência, tá? A gente sempre opera fluxo de continuidade, tá? Mas a gente precisa reconhecer quando vão acontecer fundos ou topos, tá? Os topos e fundos geralmente vão sinalizar reversão, ou retração ou até mesmo uma lateralização do mercado, beleza? Então a gente precisa entender muito bem isso, tá? Porque são chances muito boas de você fazer entradas, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai reconhecer quando a gente tem um topo ou um fundo, primeira coisa vou falar o que é topo e fundo, né? Que tem gente que não sabe, tá? Então se a gente observar esse mercado aqui, a gente vai perceber que ele não fica numa linha reta, ele está sempre vagando de para cima e para baixo. Então ele tende sempre a formar topos e fundos. Ele vai ficar ó, criando topos e fundos, ó, tá? O zigue-zague dele faz com que ele crie topos e fundos, ó. Então, basicamente, a movimentação vai ser fixada em alguns momentos onde existe uma reversão. Aqui o movimento reverteu, aqui reverteu, aqui reverteu. Em alguns outros momentos, ó, ele só dá uma lateralizada, tá? Em outros, ele tem uma reversão muito grande e outros uma reversão pequena, tá? É importante a gente entender esse final dessa movimentação, né, que a gente diz, tá? Porque mais na frente a gente vai começar a estudar teorias que ensinam a gente a aplicar isso aqui, beleza? E foi aquilo que eu falei. A gente está visualizando essa movimentação de topos e fundos. Mas se eu chegar aqui e der um zoom, eu vou conseguir ver outros tipos de movimentações. Então, essa movimentação toda que foi feita, aqui eu já tenho um desenho diferente, ó. Tá? Ó, eu tenho um topos e fundos, ó, muito diferente daquele que a gente operou. O desenho está diferente. Por quê? Dentro desta grande tendência, houve outras micro tendências, tá? Que são formadas e também trabalham em topos e fundos. E se a gente vier e utilizar a visualização só para uma vela, a gente vai perceber que naquela própria vela, ela também trabalhou topos e fundos, que é o que, ó, esse desenho que a gente faz de uma vela. Então, digamos que nesse período aqui, ó, foi a movimentação de uma única vela, tá? Vou botar aqui uma vela mal desenhada aqui. A vela teve toda essa movimentação feita. Então, ela passou por toda essa movimentação e no final ela recebeu o desenho, a denominação gráfica dela, tá? Mas aquela denominação gráfica representou o quê? O mais importante dentro de toda essa movimentação, tá? Que são o quê? Os topos e os fundos, tá? Os momentos onde a vela conseguiu iniciar, né? Onde a vela iniciou e aonde a vela finalizou, tá? Então, tudo isso, tá? É basicamente topo e fundo, tá? O início, o final da vela, digamos, a parte, o mínimo que a vela percorreu, o máximo que ela percorreu, são topos e fundos, tá? Se a gente aumentar para três velas, a gente vai ver que consegue existir um topos e fundos entre três velas, entre 3 minutos, entre 30 segundos. Então, topos e fundos, eles vão ser sempre resultado do mercado. O mercado sempre vai operar em topos e fundos, beleza? E esses topos e fundos, eles podem ter rompimento ou podem não ter rompimento. Então, o mínimo que o mercado vai fazer é ter seu topo e fundo, tá? Alto e baixo, alto e baixo. Então, vai ter um topo, vai ter um fundo, topo e fundo. Beleza? Se ele tiver numa tendência, ele já vai ter um pouco diferenciado, topo e fundo, topo e fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, eu tenho topos e fundos, tá? Diferença daqui. Aqui não houve rompimento. Aqui, ó, houveram rompimentos. Ó, beleza? Tá? Então, topos e fundos podem
podem ou não ser rompidos, tá? Quando a gente começa a analisar esses topos e fundos e percebe que está havendo um rompimento, a gente começa a ter a noção é, da tendência daquele gráfico, tá? Então, eu consigo falar se seria uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Quem já ouviu aquela velha frase, né? Tendência de alta, topos e fundos com rompimento de topos. Tendência de baixa, topos e fundos com rompimento de fundos. Beleza? Então, lateralizado não existe rompimento. Então, basicamente vai ser isso, tá? Lateralizado, não existe um rompimento, tá? O mercado é operado dentro de uma faixa que não é rompida de valores. Então, existem dois valores, o mercado está trabalhando dentro desses dois valores, ele não rompe, tá? Porém, tá? Se em um dado momento existe um rompimento de um topo, ó, rompeu esse topo aqui, beleza? Houve um rompimento nesse momento aqui, ó, houve um rompimento desse topo, beleza? Ó, rompi esse topo aqui. Beleza? Vou esperar. Ó, houve rompimento desse topo também aqui, nesse momento. Ó, beleza? Então já existe uma tendência de alta, que é formada por topos e fundos com rompimento de topos. Então, os topos são rompidos. Ó, eu até marquei aqui errado, né? Mas, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. O topo rompido foi esse aqui, anterior. Aqui foi o momento em que ele rompeu. Tá? Mas tá aqui, houve estopos rompidos, tá? Topos e fundos com rompimento de topos, beleza? Se num dado momento o gráfico muda e começa a fazer uma topos e fundos com rompimento de fundos, ó, agora o gráfico começou a romper fundos. Então, eu vou observar aqui, ó, um fundo foi rompido, outro fundo foi rompido. Ó, nesse momento, ó, aqui nesse momento aqui, eu inverti a minha tendência, beleza? E tinha uma tendência de alta, deixa eu começar a desenhar mais explicadinho. Então, havia uma tendência de alta, tá? Em um dado momento, houve um topo gerando uma tendência de baixa, tá? Esse topo, ele se torna muito importante, tá? Porque é uma sinalização muito forte que neste preço, neste valor aqui, ó, opa, que nesse valor aqui, tá? Existe uma força muito forte que fez com que o mercado invertesse. Alguma coisa aconteceu aqui que fez com que o preço fosse considerado alto demais e o pessoal começasse a vender e virasse uma tendência diferente. Então, pessoal, gera uma entrada ou uma sinalização para entrada. Se antes aqui houvesse uma sinalização, aqui haveria chance de uma entrada. Se não houvesse, na próxima vez que o mercado chegar nesse patamar, lá na frente o mercado chega, opa, aqui na frente o mercado chega nesse patamar aqui, tá? Eu tenho uma informação muito forte que pode existir aqui nesse ponto um provável topo, beleza? O que que eu vou observar a partir disso? Eu tenho a primeira informação. Lá atrás teve um topo muito forte, tá? E eu estou chegando perto dele. Então, a primeira informação, existe um topo. Se existe um topo, a tendência é que ele reverta, porque foi o que aconteceu aqui. Primeira confluência. Segunda confluência. Vou observar como o índice chega. Beleza? O índice chegou tratorando. Opa, vai romper esse topo. O índice chegou explodindo. Tem pouca força, não vai romper. Segunda confluência para eu operar para baixa. Beleza? Tranquilo. E aí eu precisaria de mais uma terceira confluência. E aí você vai continuar observando, beleza? Houve um pavio, deixou um pavio. A vela teve uma explosão muito grande, atingiu um patamar muito grande e voltou. Movimentação muito rápida. Aí.
Movimentação explosiva, muito rápida. Indica o quê? Indica inversão. Então, terceira confluência para eu operar para baixo. Tive três confluências, tive três acontecimentos que me convenceram a operar para baixo. Como aqui é topo, no momento que a vela cruzar esse topo ou que chegar nele, eu dou a minha entrada para baixo e aguardo a finalização da vela para ver se eu tive a minha vitória. Então, ela vai sempre indicar uma forte tendência, beleza? Deixa eu apagar aqui. Quero mostrar para vocês que aqui, ó, tem uma zona de topos, ó. E você percebeu que, ó, nesses topos aqui, ó, houve dois momentos onde a vela retraiu. O índice, desculpa, retraiu. Ele andou, mas aqui na frente ele chegou. E quando ele chegou aqui, ó, ele fez de novo uma retração, fazendo com que o índice descesse. Olha aqui a chance de entrada. Se a gente jogar isso aqui para a vela, você vai ver. Deixa eu mudar aqui. Ó, vê aqui. Olha a tendência de baixa que teve. O topo é aqui, tá? Ó. O topo tá aqui, ó. Beleza? Tive dois topos e, ó, a tendência aqui. Beleza? Então, é uma chance muito grande. É isso? Não, é aqui, ó. Foi mal, desculpa, é aqui, ó. É aqui. Ó. Dois topos e aqui a retração dela. Chegou perto, que ela estava um pouquinho mais abaixo e desceu. Beleza? Então, isso é uma sinalização. Isso é uma marcação de uma possível reversão, tá? Quem opera reversão vai esperar esse ponto para operar. Quem não opera vai entender que você pode operar uma tendência de alta, um fluxo de continuidade de alta, até que ele chegue nesse ponto. Chegando nesse ponto já causa uma certa tensão, então você para e não opera mais, beleza? Mas se aqui eu tive, digamos que eu tivesse aqui uma velinha de força, vamos fazer amarela só para vocês não confundirem, tá? Vou desenhar aqui. Então, digamos que, ó, ignora essa aqui, acabou aqui, teve uma vela de força, uma segunda vela de força, beleza? Se eu vi que aqui está perto dessa zona que eu marquei como uma forte tendência de confluência, eu não entro nessa vela aqui para continuidade. Por quê? A chance de que ela exploda e volte vai ser muito grande. E a gente pode perder uma entrada, beleza? Mas se ela fizesse aqui por acaso, por exemplo, fez uma vela menor, já de força, fez uma segunda, tem um espaço bom, poderia operar para ela, tá? Acreditando que ela iria ter uma continuidade, porque tinha um espaço grande para a gente poder acreditar, beleza? Então, topos e fundos, eles vão servir para sinalizar finais de tendências, finais de descidas ou finais de descidas e algumas lateralizações, beleza? O mais forte, tá? São quando existem inversões, quando existem reversões ou retrações, tá? A gente vai chamar de inversões porque a gente sabe que naquele momento o índice vai inverter, se ele está descendo, ele vai subir. Ó, está descendo, vai subir. Subiu, está subindo, vai descer. Esses pontos são os pontos fortes e que a gente precisa mapear no nosso operacional. Ó, sempre mapear. Por quê? Sempre vão acontecer coincidências nesses pontos, beleza? Se eu jogar para cá, ó, vamos marcar aqui. Deixa eu fazer um negócio. Vai ficar mais fácil eu marcar assim. Ô, Renato, Oi? quando essa vela ela explode e passa aí da resistência, geralmente ela deixou um pullback ou é só em algumas vezes? Então, explosão é reversão, tá? Então, a explosão, ó, a vela explodiu e voltou. Ela só vai deixar isso aqui, beleza? Não é um pullback.
Pro tempo de 1 minuto, pro tempo que você está vendo. Ele pode ser um pullback, dependendo se você olhar em 5 segundos, alguma coisa assim. Mas nesse caso ele não é um pullback. Ele só foi uma negação. Ele tentou e não conseguiu. O que seria um pullback? Seria eu. Eita. Digamos que eu tenho uma vela verde que subiu, 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 subiu. Beleza? E aí, no final dessa vela verde, no final do minuto, houve uma vela vermelha que desceu, 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 desceu e rompeu esse índice. E isso é um pullback. Isso é uma tentativa de recuperação. Pullback de primeira vela. A primeira vela ela tentou recuperar esse índice que estava inicial. Opa, esse índice inicial, acabando até rompendo. Isso é um pullback de primeira vela, tá? Dá para você dar uma entrada aqui para baixo. Opa, o que que eu fiz aqui? Então daria para você dar uma Então entrada é só aqui. quando ela vai tratorando, vai lenta, né? Aí ela passa o índice e Ela aí ela pode dar uma. retorna, ela Então, ela, reverte. ela pode dar uma explosão, porque existe também aquela explosão que é seguida de uma tratoragem, tá? Ela pode vir e ela pode fazer isso aqui, desceu lá embaixo, explodiu e deixou o pavio grande. Então, tipo, depende. O pullback, ele só nunca vai ser pullback se a vela, né, aqui, ó, se por exemplo aqui, ó, tivesse pavio. Não, é nem assim. Se aqui, ó, isso aqui não seria um pullback, ó. Se essa vela grande, vermelha que a gente está vendo aí, ó, eu vou apagar ela. Essa vela começasse daqui e tivesse um pavio, por exemplo, aí não seria pullback. Então, finalizou aqui, teve um derretimento rápido, teve esse gap, pegou aqui embaixo, ele subiu e desceu. Não, aí vai ser gap e negação. Não é pullback. O pullback é quando É, então, você sai de um índice, sobe para um determinado índice, não importa a movimentação, como foi feita, beleza? E depois, automaticamente, ele volta para o mesmo índice e rompe ele, é o corpo entendeu? com corpo, então, em cima. É isso? Geralmente, corpo com corpo. Pode haver aqui um pavio, mas o pavio sempre é alinhado, É, então, porque eu entendeu? vi aqui, quando o senhor amplia o gráfico, eu percebi que esses topos geralmente têm duas velas, corpo com corpo e de cores diferentes. Então, Nossa, daqui não. Mas na maioria das vezes, tá? Ó, acontece, ó, no topo, beleza? Só que você vê também que alguns topos ele tem pavio, beleza? Só se basear por não ter pavio, não é uma, vamos dizer que não é um operacional garantido. O garantido é o quê? É eu detectar que antes, ó, em momentos anteriores, houveram pontos com alguma parada naquele valor, vamos dizer assim, seja com pavio ou com corpo, ó. Parou com corpo e parou com pavio aqui, ó, em cima. Deixa eu fazer uma marcação aqui com corpo e depois uma marcação aqui no pavio dessa vela, ó. Beleza? Ó, é bom que assim a gente não perde. Marcado corpo e pavio. Se você vier aqui para frente, ó, você vai perceber que, ó, aqui provavelmente passou tratorando, beleza, mas subiu e, ó, nesse momento aqui, ó, tá vendo? Ó, que ele para e perde a força, ó, parou, perdeu a força. É essa força de retração que foi demonstrada aqui atrás, ó, aqui ele bateu e retraiu, certo? E reverteu, desculpa. Vai ser aplicado aqui, ó, reversão. Bateu e reverteu. Bateu aqui e até reverteu e depois de novo. Bateu e reverteu. Duas vezes, depois ó. subiu, né? Nas duas vezes, tá vendo? Bateu aqui, reverteu, bateu aqui, reverteu no final. Então demonstra uma forte tendência para reversão. E ó, vai continuando, continuou aqui. Geralmente, mais para frente, ó, agora, quando ela voltar a descer, isso aqui provavelmente já deve ter perdido essa força, tá? Então essa força não deve estar tão forte. Mas se de alguma maneira esse índice descer aqui para baixo e bater aqui e voltar, esse campo, esse valor aqui, ele continua sendo forte tendência para reversão, tá? E aí você vai medir um topo e um fundo assim. Ó, aqui é um topo, aqui é um fundo. Aqui é um topo, aqui é um fundo. Teve rompimento, ó. Beleza, rompeu. Tá tendo uma tendência de alta. Quando ele voltar a descer aqui, você vai avaliar a batida dele. Olha aqui de novo, a mesma coisa, ó. Ó, se você observar na aberta aqui, ó, vamos subir essa marcação. Ó, subir para Ô, cá, Renato, então essa resistência vai virar é a resistência e o suporte. suporte.
Isso. Então, Aham. mas não pensa em resistência e suporte agora. O que eu estou falando é a parte de movimentação. O que eu queria que ficasse claro hoje, na aula de hoje, é que se você se basear em um topo ou um fundo anterior, você tem uma grande chance de ter um topo e um fundo mais lá para frente. Entendeu isso? Não pensando em suporte, resistência, em rompimento e nada disso. Eu quero te mostrar os momentos onde a gente percebe uma força, ó, grande que faz com que os índices batam e revertam. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele bateu, subiu, bateu de novo, subiu de novo. Aqui estava igual também, ó, tá? Ó, aqui eu vou até marcar, eu não vou dar zoom, peraí. Aqui. Ó, eu vou marcar aqui, olha que legal. Ó, teve aqui batida, que voltou, e depois aqui também. Aqui que ele deu uma rompida. A partir desse momento que rompeu, aí ela perdeu a força. Provavelmente quando bater aqui já era. Mas ele teve um grande tempo que, se esse índice batesse aqui, seria uma batida, uma grande chance para retração. Ó, olha quantas velas foram batendo perto do índice, de onde a gente marcou. Ó, e mais para frente, ó, quando ele volta, de novo, ó, elas continuam batendo, ó, e não ultrapassaram aquele índice. Foram ultrapassar, ó, numa vela de força, tá? Então, o que eu quero dizer é isso. Topos e fundos eles são base para uma forte retração mais lá na frente. Quanto mais topos e fundos, quanto mais batidas, negações de rompimento tiverem, mais forte aquele topo e fundo é. E isso detecta o verdadeiro topo e fundo. Então, a gente percebe que nisso aqui, ó, olha só, para você ver uma outra parada legal. Falando em zona de acumulação, a gente traçou aqui um fundo e traçou aqui um topo. Olha aqui que o índice ele está, ó, lateralizado, ele não rompe nada disso aqui, ó. Ele não rompeu nenhum desses dois índices. Percebeu? Ó, tá batendo aqui dentro. Aí quer ver que legal? Você falou em pullback. Aqui tem um pullback, ó. Ó, aqui tem um pullback, aqui tem um pullback. Esse pullback aqui não é operável, mas é um pullback. Ele tentou subir, não voltou, não conseguiu subir e voltou. Mas esse aqui, ó, ele já é bem visto. Vamos dar um zoom nele para você ver, ó. Ó, subiu, negou subida, desceu, pullback, ó, desceu em duas velas até. Aqui, ó, acabou subindo em duas outras velas, mas houve uma negação e desceu. Se você for analisar todas as velas, é um pullback também. Aqui é um pullback de primeira vela, é um pullback operável. Então, a primeira vela já fez o backup, a descida. Aqui ficou difícil de você detectar isso, ó, por causa dos pavis, tá vendo? E lembra que eu falei para você, ó, quando ela tem uma explosão, ó, que vira um gap, não dá para você acreditar naquele momento que vai ser um pullback. Por quê? Porque ele tem uma explosão e te gera essa dúvida. No momento que a vela iniciou, ela teve uma explosão causando isso aqui. E aí você não tem a confiança que teria aqui. Essa explosão, como foi para o alto, você já operaria no sentido contrário, então ela te ajuda a perceber. Mas também o certo seria ela estar alinhada aqui. Conseguiu entender agora? Entendi sim, obrigada, Renato. Beleza? Então, pessoal, topos e fundos, tá? Ensinei vocês a pegar. E aí, para finalizar, tá? Sabendo pegar topos e fundos, sabendo interpretar topos e fundos, tá? A gente percebe que aqui, ó, existem topos e aqui existem fundos muito grandes que dependem de um tamanho, ó. Eles variam em tempo, demandam um tempo maior para chegar nesse topo, nesse fundo. Então, sabendo que a gente vai perceber, ó, em espaços de tempo maiores, a gente consegue pegar topos e fundos maiores, tá? Uma outra dica para a gente conseguir pegar topos e fundos e mapear as linhas é o quê? A gente vir aqui e aumentar o nosso tempo operacional. Então, se eu estou visualizando a vela para operar em 1 minuto, eu pego uma vela de 5 minutos e eu vou procurar topos e fundos aqui, beleza? Então, olha só, que legal. Se eu vier aqui e marcar, ó, aqui, ó, eu tenho várias velas, ó, com o corpo fechando aqui. E se eu descer para cá, que eu também tenho ó, uma outra grande tendência de travamento. E olha quantos travamentos aqui. Vários travamentos bons, porque foi com o corpo, beleza? Mapeei. Se eu vier aqui jogar para 1 minuto, olha ele me dando uma zona de lateralização perfeita. Então, o que que acontece agora aqui? Zona de acumulação. O que que vai acontecer nesse índice aqui? Está acontecendo vários pullbacks, ó, tá?
Esses vários pullbacks me sinalizam que ele está tentando romper para o alto. Beleza. Então, eu vou observar. Pode ser que ele rompa para o alto. Então, pode ser que esse índice aqui, de certa forma, suba. Opa, cor errada. Então, pode ser que esse índice aqui, de certa forma, ó, suba. Mas se esse pullback aqui, quer dizer, se esse rompimento não for respeitado e houver um pullback, vai acontecer desse índice operar para baixa. Romper em baixa. Opa, fiz errado aqui. Então, esse índice daqui a pouco ele vai romper em baixa, se ele não romper para alta aqui. Rompendo em baixa, o que que ele fez? Ele fez aquele operacional que eu ensinei para vocês em acumulação. Ó, ele veio de alta. Opa, deixa eu botar branco. Ó, ele veio de alta, ele lateralizou e agora ele vai vir de baixa, tá? O que vai sinalizar essa entrada de baixa? Eu falei isso aqui na aula. O que que sinaliza quando a gente vai iniciar essa entrada de baixa? Quem lembra? Eu falei na aula. Quem lembra pode me falar. O que sinaliza que essa entrada de baixa vai iniciar? Vai iniciar essa entrada de baixa aqui. Ninguém lembra? Continuidade? Não. É o Eu pavio falei da lá na vela. aula de. Não. Eu falei lá na aula de lateral de acumulação. Ó, o índice, ele sobe, ele acumula e ele desce, certo? Sempre que esse índice for descer, ele vai tentar subir. Opa, peraí. Ele vai tentar, então o índice vai subir e vai ficar lateralizando. Ele vai tentar subir, vai ter uma negação nessa subida forte e ele vai derreter de vez. Isso sempre acontece. Se é do contrário, ele desce, lateraliza, tenta respeitar a tendência, tem uma negação forte e sobe. O que que ele está fazendo aqui, ó? Deixa eu apagar o desenho. E vamos lá. O que que ele está fazendo aqui, ó? Ele está subindo, lateralizou, ele está tentando subir, não conseguiu. Provavelmente agora ó, vai começar a descer, vai começar a iniciar uma tendência de baixa muito grande agora. Deixa eu tirar essa minha curva do desenho, para a gente poder dar o zoom e não perder. Vamos lá. Deixa aqui. Ó, olha isso aqui. Tá tentando subir, não conseguiu. Tentou subir, não conseguiu. Tentou subir, não conseguiu. É a terceira vez que ele tenta romper aqui e não consegue. Ele está sempre parando aqui também, ó. Porque aqui tem uma barreira muito grande, ó. Então, isso aqui já é, ó, uma forte indicação para uma entrada de baixa. Aí eu entraria aqui como baixa agora, ó, nessa próxima vela. Para baixo aqui. Aqui eu não tenho como entrar aqui. Mas, pô, eu entraria para baixo aqui. Ó, nesse ponto aqui. Por quê? Tá subindo demais. Então, duas coisas vão acontecer aqui. Ou agora, ó, ele consegue iniciar um rompimento, já que ele rompeu aqui, ou ele sobe e inicia a continuidade da tendência de alta, ó. Ou se agora ele cair de novo e perder, ele vai descer e vai chegar aqui embaixo. Então, a observação é, ó, tá tendo velas grandes, o índice já está no desespero de chegar lá. Se ele não aguentar agora, e se nessa vela aqui tiver um pullback grande, foi aquela sinalização que eu falei para vocês. Ela tentou subir, perdeu a força, e aí ele vai descer e vai romper aqui e vai iniciar a tendência de baixa. É a esses momentos que a gente começa a observar. Então, ó, e aqui já me alertou. Ó, o índice subiu demais, tentou romper várias vezes, está subindo. Ó, vamos ver o que vai acontecer com essa vela. Vai conseguir romper? Ó, já criou uma velinha vermelha, deu um gap, tendência de que ela vai descer é muito grande. Vamos ver. Se ela subir aqui, já era. Esquece descida para cá. Mas se ela ficar vermelha, vai iniciar uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa vai chegar até aqui embaixo. E é o momento que você começa a operar baixa até que você chegue aqui embaixo. Nesse percurso, até chegar aqui, essa zona, você vai operar livre, tranquilamente, se ela for baixa. Aqui você vai ter uma certa dificuldade. Quando descer aqui, vai voltar a operar livre de novo.
tá? Só perceber isso. Ó, eu acho que está finalizando esse movimento aí. Não vai ter uma tendência, tá? O que que mata esse movimento e essa análise? Se o mercado mudar e começar a lateralizar de novo. Aí criou. Como existe, a gente consegue ver se tem chance desse mercado lateralizar. Volta aqui atrás. Ó, tem uma zona de lateralização aqui. Vamos marcar ela aqui mais ou menos para ver. Ó, daqui até aqui. Vamos lá. Ó, tá dentro da zona ainda, tá? Então, se ela descer essa zona de novo aqui, ó, se passar daqui, que é o pullback que eu falei para vocês, ó, se ela passar daqui, ó, se essa vela descer com força e começar a passar daqui, volta a tendência de novo de baixo. E aí vocês começam a operar. Esses momentos, essas sinalizações que vocês estão vendo, que são os momentos que vocês conseguem operar. Então, você vai somar várias confluências e vai operar. Ó, cheguei no topo, primeira confluência. Final de movimento, padrão, vela padrão final de movimento. Segunda confluência, beleza? Movimentação, teve um derretimento no final que a gente não percebeu que eu estava falando muita coisa. Terceira confluência, opera para baixa. Primeira vela do movimento, de baixa. Se for uma vela de força, opero ela na próxima em continuidade. Se fizer aqui uma vela de cor diferente, vela de descanso, opero para cima. Opa, ó, vela de descanso, vai continuar alta. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, deixa ela bater aqui para dar uma lazeira. Vamos ver se ela vai voltar a subir. Se voltar a subir, ó, já teria uma entrada aqui. Ó, e vai-se embora. Vai ter uma tendência de alta. Então aqui já morreu. Já não vai voltar nem tão cedo. Vamos subir para cá. Vamos começar a trabalhar aqui em cima. Ó, ainda não chegou no topo. O fundo é aqui. Então teve topos e fundos com rompimento de. Desculpa, topos e fundos com rompimento de topos, os topos estão sendo rompidos, tá? E vai-se embora, vai continuar a subida. Ó, até por enquanto, vamos ver o máximo aqui em cima. Marca lá em cima o máximo. Ó, até aqui eu tenho caminho livre. Ó, se fizer uma vela de força agora aqui, ó, negação barra força, mais uma entrada. 5, 4, 3, 2, entrei aqui. Puf. Ó, olha, é importante a gente entrar com 2 segundos. Olha quanto essa vela ganhou de espaçamento. Pode fechar um descanso aí que você ainda ganha essa entrada. Ó. Opa, rompeu para baixo. Vamos ver se ela vai romper mesmo. Se rompeu, chegou no final do movimento. E eu acredito que ela ainda sobe. Vamos ver. Estava aqui, né? Sim, aqui, né? Ó, rompeu de novo, tá dando vitória. Aqui. Opa, desceu. Aqui. Ó, deu vitória pra gente. Descanso. Mais uma chance. Só que eu não entraria nessa aqui, porque tem muita vela pequena. Então a chance dela derreter aqui, ó, pode ser grande. Aqui a movimentação já lateralizou. Então também já pararia de operar. Mas eu fiz duas Coloca na entradas demo. aqui. Consegue Oi? colocar na demo, não, Renato? Coloca na Não, demo porque para você eu ir vou dando. perder tempo. Vai perder tempo para a gente Ah, falar. tá. Isso aqui não tem a ver com o conteúdo. O conteúdo é a gente identificar o topo e o Não, fundo, mas é porque aí a tá? gente consegue ver a hora certinha que você Ó, entraria, entendeu? sim, ó, o que eu preciso que você identifique em topos, ó. Aqui tá chegando num topo, ó, começou a derreter. Então já identifiquei outro topo aqui. Ó, olha o que eu falei do pullback, ó, voltou a descer e romper áreas que a gente tinha marcado. Ó, vai iniciar uma descida. Topos e fundos com rompimento de topos. Então, ó, meu próximo topo a ser rompido vai ser esse aqui. Ó, esse topo aqui, que é forte, tem um monte de acontecimento. Então eu vou esperar esse índice chegar aqui embaixo. Vamos marcar ele, desce aqui, ó. Ó, desceu marcação para cá, dá para operar a continuidade até aqui embaixo. O que que vai me depender da continuidade? Eu tenho uma movimentação boa, ó. Vou jogar para dentro, deixa eu ver. O demo eu vou perder a análise de entrada. Vamos ver aqui, ó. Se ela voltar aqui, eu entro. Não entro, desconsidera essa, tá? Só fui mexer aqui.
certo é se ela voltar aqui, ó, no topo aqui. Tá uma movimentação muito lenta. Essa movimentação lenta, ela acaba sendo perigosa. A gente também não entra. Lenta demais pode caveirar a gente. Então, ó, fora que tá se mostrando aqui, ó, um padrãozinho. Que padrão é esse? Pode estar se formando aqui. Quem sabe? L3? L3, olha aí. Olha o que vai acontecer agora. Uma provável entrada para L3. Vamos deixar descer um pouquinho mais aqui, ó. Pegar aqui embaixo. Se ela explodir, você pega para cima. Ó, ou se ela der muita sinalização. Tá dando muita sinalização que vai subir. Se ela descer mais um pouquinho de novo, a gente pega ela. Ó, peguei. Vamos ver se ela vai subir de novo. Renato, Oi. essa tela aí de 10h43 não é considerada um topo, não? Porque você marcou um topo lá no, mais atrás 10 e e essa é um topo, mas não é um topo, mas é um topo forte. Ó, tá continuando a descer. Tomamos Talvez nós. ela deixe um ela não padrinho e a outra respeitou. suba. Não é nem que ela não respeitou, a movimentação dela tá lenta, era para baixo realmente. Ela não respeitou, não. A gente. O que que eu posso falar? A Nós que L3, não ela teria que ter respeitamos a tido. Não, movimentação, né? essa movimentação aqui, ó, dessa vela, ela tinha que ter sido explosiva, ela foi lenta. A gente deu mole aqui, nisso aqui, na interpretação dessa vela aqui. Entendeu? Porque aqui, ó, tá tendo uma Entendi. movimentação lenta, mas a vela cresceu e ela não deixou. Ela chegou no. Aqui, lembra que eu falei na aula passada ou retrasada sobre o índice? O índice chegou aqui e não tem mais interesse. E cheguei aqui, ó. Aqui é o que eu cheguei naturalmente. Agora eu vou subir. Aqui é desistência de mercado, alguém que desistiu de chegar. Nessa aqui, ela não teve demonstração de nada disso, tá? Aí sobre o fundo, aqui realmente é um topo. Ó. Lembra que eu falei logo no início da aula? Vão existir vários topos e fundos. Ó. Se você for olhando, ó, vou ter topos e fundos de várias maneiras. Agora, qual o topo que é interessante para você e qual fundo é interessante para você? Aquele que tem mais sinalizações. Olha aqui, ó, tem um monte de sinalização aqui, ó. Tá vendo aqui? E aqui. Por isso que eu falei que esse topo era importante. Esse aqui, ó, não tem nada, se tiver muito lá para trás. Então, esse aqui demonstra força maior. Olha aqui, ó, dois campos aqui, ó, que estão tendo uma força de retração. Conseguiu entender por que que eu escolhi esse Professor. topo e não esse? E ele e é o topo mais próximo, né? Tá fazendo essa Não. movimentação um Ó, perto do outro. o mais próximo é aqui, cara. Não necessariamente mais próximo. São os topos onde eu tenho, ó, esquece linha reta e visualiza isso aqui, ó. Isso e isso. Era Ó. isso que eu queria dizer, esses dois toques aí, é que eu troquei Entendeu? aqui. Tem vários toques aqui, vários toques aqui. O topo mais Na próximo é verdade, esse. foram vários toques, né? Quanto mais Isso, toque, mais ela fica isso, forte. exatamente. Ó, o topo é esse aqui. Aqui tem um topo mais próximo. Realmente, como todo mundo falou, isso é um topo também. Mas tem mais alguma coisa para me ajudar aqui? Não. Aqui tem confluências maiores. Então a chance de que ele bata aqui é grande. Agora, vai descer e vai bater? A gente não pode afirmar, tá? Assim como a gente deu mole lá na nossa operação aqui, naquela análise, tá? Ela poderia ter dado certo também. Isso aqui, ó, vai depender muito. Deixa eu apagar esse troço aqui. Ó, depende muito mais da movimentação do que do padrão. E isso eu sempre falo. O que caveirou a gente nessa vela aqui foi a movimentação dela, que foi muito lenta. Então, foi com que esse índice não fosse demonstrado direito. A gente não percebeu. Ó, tá tendo um derretimento aqui dessa vela, ó, desde o início. Beleza. Tem uma limitação em 3 a favor dessa tendência. Vou operar? Teve uma explosão. Vamos esperar mais uma confluência. Se tiver mais uma explosão, eu consigo operar ela para baixa. Senão, não vou operar. Ó, Ô, Renato, oi. Já foram dois toques aí. Mas não foi significativo, foi pequeno. Ó, quando a vai vela subir. explode? Essa vela vai terminar verde, ela não vai reverter. Pode falar, quando a vela explode.
Quando a vela explode, o pavio precisa necessariamente pegar o índice aí em cima? Não, ele pode passar, ele pode chegar perto. A movimentação é interessante. É o que eu sempre falo, ó. Vamos lá, mais uma vez. Eu estou analisando o padrão. Então, meu padrão de limitação em 3, ele vai ter uma vela que subiu tratorando, ela vai ter 3 velas que ficaram indecisas e formaram velas pequenas que ficaram para lá e para cá, beleza? E aí a próxima vela ela tem que subir tratorando normal. Isso é o padrão de movimentação. Agora, como as velas vão ficar aqui, é outros 500. Opa, tá? É outros 500, tá? Essa entrada aqui, para ser válida, eu tenho que perceber que essa vela aqui perdeu força. Opa, desculpa. Droga. Eu tenho que perceber que essa vela aqui perdeu força. Então, tipo, a análise da movimentação acaba sendo mais importante do que a análise do próprio padrão. O padrão a gente fala o que pode acontecer, como a gente viu aqui, falou o que poderia acontecer. Por que que o que poderia acontecer não aconteceu? Porque essa vela aqui não demonstrou fraqueza, ela continuou descendo devagar. E a gente acreditando que ela iria subir, né? Ela começou a perder força depois disso aqui. O que que a limitação em 3 fala? Ela fala que o índice ele vai sendo cortado em pequenas partes e ele perde a força geralmente em 3 velas. Quem já viu outras teorias, já ouviu falar do momento? Alguém já ouviu falar desse termo? Momento? Não, Quem já professor. ouviu? Não? Então, alguns traders ensinam o termo chamado de momento. Momentum é um período de 3 velas. Então, ele acredita que nesse momento, tá, acaba a força de tentativa de romper essa vela. Se em 3 velas ele não romper, ele vai voltar para o sentido anterior, tá? Daqui nasceu o Martingale, ó. Quem já ouviu falar? Martingale. Errei a primeira, tenta a segunda. Errei a segunda, tenta a terceira. Na Ah, o terceira ele vai Martingale já ouviu funcionar. falar. Então, nisso apareceu o Martingale e apareceu várias outras teorias, tá? Todas são assertivas? Dependendo da situação, sim. Vale a pena utilizar? Dependendo do personal, sim. No nosso, não. Na análise da gente, não compensa usar o Martingale, porque a gente condena muito o nosso valor, tá? Mas aí vocês começam a entender. Aí, baseado no momento, eles falam que em 3 entradas o índice pode reverter. O que aconteceu aqui foi que esse índice ele acabou não revertendo em 3 entradas, mas aqui ele já estava sinalizando que iria perder uma entrada. Então, ó, perdeu essa entrada aqui. Se eu usasse o Martingale, eu tinha ganho nessa aqui, beleza? Mas poderia acontecer mais um ou 2 erros aqui, e aí eu iria condenar mais ainda o meu capital, por isso que a gente não utiliza, tá? A gente vai basear o quê? Na movimentação. Então, a movimentação que tem que te falar. Analisando aqui, vamos pegar essa vela e essas 3 aqui. O que que aconteceu ali? Primeira vela aqui, teve uma movimentação lenta. Espera aí. Ó, a primeira vela, essa aqui, teve uma movimentação lenta e subiu. Beleza. Segunda vela, ela ficou oscilando, então ela ficava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá e terminou 2 diazinhos. Segunda vela, mostrou força, movimentação lenta. Opa, vai tentar romper. Só que no final ela perdeu força, tá? Se ela perdeu força, primeira confluência para alta, perdeu força, beleza? Volta para a movimentação. Essa vela aqui, para me dar uma segunda confluência, que foi aí que a gente errou. Na verdade, uma terceira confluência, que é a primeira confluência que vai ter. Não, desculpa, a primeira confluência foi essa. A segunda confluência foi que, depois que a gente viu isso aqui, a gente viu que poderia formar um padrão de L3. Então, a terceira confluência, a segunda confluência vai ser o padrão de L3. Estou operando para alto, desculpa, estou botando o caminho errado. Então, a terceira, segunda confluência é padrão de L3. Beleza? Terceira confluência que eu precisaria aqui, movimentação indicando perda de força. E não foi o que mostrou. O que que esse índice fez? Ele continuou descendo devagar. Lembra que eu até falei, pô, essa vela está muito lenta, muito lenta. Então, ela fez essa movimentação, mas ela ficou muito lenta. Em momento nenhum, ela deu essa explodida, tá?
A explosão é demonstração de perda de força. A tratoragem ou a movimentação lenta indica força. Então, o que eu precisaria aqui? Que tivesse uma explosão. Se tivesse uma explosão aqui, essa força de baixa teria terminado. Não terminou aqui, terminou nesse lado aqui. Por que que terminou nesse lado aqui? Porque o valor, o preço, aí entra a lógica do preço, tá? Esse preço, quando saiu daqui, ó, o preço saiu daqui, concorda? Nessa vela aqui, mudou o preço, ó. Tá caro, vou vender. Aqui, ele vai ser vendido até um limite, até chegar em um local, que seria o quê? Que seria aqui, opa, que seria aqui, ó. O que que faltou para a gente? Faltou ou perda de fraqueza para o pessoal sair do mercado antes desse preço chegar, ou o preço chegar onde ele queria chegar, que era aqui. E foi o que aconteceu, que ele chegou. Chegando aqui, não tem mais interesse desse preço e continuar. Então, beleza, todo mundo já fez o que queria. Então, aqui, nessa operação, todo mundo conseguiu o que queria, pode subir. Olha aí, rompimento também, ó, rompeu e vai procurar outro preço. Conseguiram entender agora? Já estamos começando a falar Também, até em lógica. Pode também falar. não deixou pavio, né? Então, não deixou para vir Essa por quê? vermelha aí. Por que que não Porque deixou para vir? não teve interesse. Exatamente. Lembra na aula anterior que eu falei que o pavio é uma intenção que não foi cumprida? Ela não teve intenção nenhuma de chegar aqui embaixo. Ela não queria chegar aqui embaixo. Para ela já estava muito bom onde ela chegou. Entendeu? Por que que tem o gap? O gap é a defesa da operadora. Talvez, é porque aqui é um ATC, né? Mas se fosse o mercado aberto, talvez se você fosse o mercado aberto e pegasse lá o gráfico do mercado aberto, ele tivesse alinhado certinho aqui, tá? E aí uma coisa que eu falei há meses atrás também, nas primeiras aulas, é que M1, esses pavios muito pequenininhos, como esse aqui, eu não considero pavio, eu considero chiado, tá? Por quê? Só para acabar a aula, tá? Aqui, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, em 1 hora, gráfico de 1 hora. Muda? Aqui não está querendo entrar. Vai ter que houve. Espera aí, rapidinho. Acho que travou minha Apotex, hein? Atualiza, Renato, a página. F5. Não foi. Vamos lá. Gráfico de 1 hora. Olha como a movimentação é muito lenta. Beleza? Ele até deixa pavio, mas porque ele subiu e desceu. Beleza? Mas a movimentação é muito lenta. Imagina um carro manobrando devagar para um lado e para o outro. Beleza? Se eu botar em 1/2 hora, também continuação lenta, mas ela é um pouco mais rápida que aquela movimentação de uma. Se eu botar em 10 minutos, a movimentação está mais rápida, ó. Beleza? E geralmente não deixa tanto pavio, tá vendo? Não deixa tanto ruído. Por quê? O carro ele tá andando, mas ainda está sob controle. Ele consegue voltar sem cantar pneu, vamos dizer assim, sem perder a pista. Beleza? Com 1 minuto, aí voltamos lá, vocês já sabem como que funciona. Beleza? Agora, olha quando a gente coloca o gráfico, por exemplo, no mais rápido, que é 5 segundos. Ó, ele faz umas movimentações tão loucas que ele desce, às vezes, ele não consegue segurar, ele vai romper, ele vai explodir e vai subir. Peguei logo, ó, peguei logo o mercado ruim, né, lento. Vou pegar um mercado mais rápido aqui. Ó, nas movimentações, hoje o mercado está muito lento, mas quando você pega quem já viu a aula da gente, que a gente mostrou o mercado rápido M5, ele começa a deixar vários pavios grandes. Esse pavio a gente fala de ruído, que é o quê? Imagina o índice indo, tá? Não consegue frear e ele deixa um ruído. Uma inverdade, tá vendo? Ó, deixou ruído, ó, começou a deixar ruído, ó, começou a acelerar, ó, ele começa a deixar ruído.
Ó, algumas vezes ele consegue parar certinho, mas nas outras vezes ele vai deixar ruído. Ó, ou gap ou ruído, tá vendo? Então, tudo isso aqui é do gráfico, não é do índice realmente, tá? E aí isso aí pode te atrapalhar. Então, quando a gente opera em 1 minuto, se eu tiver um pavio muito pequenininho, eu não considero pavio, eu considero que ó, esse pavio aqui, que o índice não fechou. Isso ajuda muito na análise. Aqui, ó, tá? Como se ele não fechou. Ajuda muito na nossa análise. Beleza? Pessoal, topos e fundos, conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então, beleza. Entendam que topos e fundos, tá? No nosso operacional, são só para a gente entender momentos de retração e reversão, ou para a gente traçar momentos onde a gente tem as chances ali de haver um rompimento. Olha aqui que legal, ó. Provavelmente, ó, aqui onde teve o topo. Não, onde está? Tá aqui, né? Ó, a gente teve aqui, ó, uma zona bem forte de retração. Teve várias tentativas. Não, aqui. É para trás. Espera aí. Não, lá foi no topo mesmo. Aqui, se a gente colocar talvez horários maiores, a gente vai ver um topo mais perto desse aqui, ó. Um topo desse aqui, ou se a gente colocar, sei lá, em meia hora. Ó, provavelmente esses topos aqui vão se alinhar, tá vendo? Para criar aquelas entradas lá que a gente viu. Isso com calma. Procurem topos, ó, significativos. Quanto maior o espaço de tempo aqui, mais significativo é aquele topo, tá? E mais ele vai valer. Então, façam-se valer desses topos. Como geralmente eu opero? Eu pego, ó, no mínimo, pelo menos duas velas. Eu marco o topo dessas duas velas, ó, e o fundo dessas duas velas. E depois eu passo para um momento menor, marco o topo e fundo delas até voltar para 1 minuto. E aí, quando eu chegar aqui, eu tenho um patamar aqui de operacional de topos e fundos fortes. E quando ele bate, ele vai ter uma tendência muito forte para ter retração e reversão. Beleza? Eu já falei disso, já dei uma aula dessa também. Pode pegar lá na plataforma, tá? E comece a identificar grandes topos e grandes fundos. Topos e fundos importantes, tá? Não são todos os topos operáveis, como eu mostrei para vocês, mas existem aqueles, como esse topo, como esse fundo, esses topos aqui, esse fundo aqui, que são muito importantes. E eles vão te dar boas informações do mercado. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então, vou encerrar a aula hoje aqui, que já se esticou bastante. Tenham todos uma boa noite, tá? A gente se vê segunda-feira. Segunda-feira vai ser a minha aula, né, Pri? A Priscila tá aí? Não, né? Segunda a minha aula e terça dela, não é isso? Foi isso que a gente foi trocar? Eu acho que foi isso. Vamos Acho que sim, confirmar. professor. Essa semana Eu vou trocou, que não deu dela Isso. fazer aula, né? Não, tem alguma coisa que eu tinha pedido. Ai, não. Segunda eu dou, terça eu dou e ela dá quarta que eu tô de serviço. Acho que é isso. Beleza? A gente vai se acertando aí até segunda-feira. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Não operem esse final de semana. Tire o final de semana para descansar, pessoal. Tire o final de semana para limpar a cabeça. Vamos cuidar da família. Vamos Boa noite, professor. passear. Beleza? E a gente vai se falando. Tenham todos uma boa noite. Boa noite aí e até segunda.